E aí, querido amigo, querida amiga, nos encontramos mais uma vez. Está pronto aí para estudar a palavra? Eu estou aqui ansioso para estudar a palavra com você, esse tema maravilhoso que nós estamos refletindo durante toda essa semana. Obrigado porque você tem sido esse instrumento de Deus ao pegar esse vídeo e o compartilhar com outras pessoas. Quem sabe assim nós conseguiremos chegar ao coração delas, né? Quer dizer, o Espírito Santo, né? Chegar ao coração delas. Vamos juntos, o Criador na cruz. Nós estamos estudando aí essa função específica que a Bíblia não nos deixa dúvida acerca de Jesus Cristo. Ele é quem nos criou, Ele foi quem nos criou, Ele foi quem nos redimiu, Ele criou todas as coisas e Ele veio a esse mundo, tomou a responsabilidade para si da salvação de cada ser humano que cresce nele, dando a vida por eles. Morreu uma morte atroz para que eu e você pudéssemos sonhar com a liberdade eterna. E aqui a lição diz que o mesmo Deus que criou e foi o mesmo que nos redimiu. O Deus que disse, façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, é o mesmo que na cruz exclamou, Eli, Eli, lema sabachthani. Quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? A mensagem do primeiro anjo traz o evangelho, que é exatamente esse fato de Jesus ser o nosso substituto, morrer pagando a dívida da humanidade a fim de redimi-la. E o fato do juízo, que ele julgará todas as coisas. Quem estiver em Cristo, Romanos 8, verso 1, não enfrentará a condenação. O apóstolo Paulo é categórico em dizer, e não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E o que nós devemos, qual é o sentimento que nós devemos ter no coração ao ver o nosso Criador, infinito em poder, tomando a forma de servo, se humilhando e passando tamanha vergonha como aquela da cruz, morrendo aquela morte atroz para nos salvar. A Bíblia diz em João, no capítulo 19, sobre os horrores finais da história de Cristo nesse mundo, quando Satanás se voltou contra ele com toda a sua ira e com toda a sua fúria, para maltratar a Jesus, para fazê-lo sofrer. O preço foi alto. O Senhor Jesus, como Deus, poderia ter simplesmente escapado, poderia simplesmente desmaterializar-se, sumir, desaparecer, e não morrer, não suportar tudo aquilo, todo aquele sofrimento, toda aquela infâmia, toda aquela vergonha. No entanto, como diz o apóstolo Paulo, ele se esvaziou de si mesmo, não teve como usurpação ser igual a Deus, mas tomou a forma de servo e morreu uma morte de cruz. Quando ele estava lá na cruz, eu vou ler para você, o que está escrito lá em João 19, versículo 28, que diz, depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado para se cumprir a Escritura, disse, tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a no caniço de isopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre e disse, está consumado, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Eu fico imaginando, meu querido amigo, minha querida amiga, a admiração que os seres celestiais tiveram ao ver Jesus, o seu general, o seu comandante, aquele adorado por toda a eternidade. O Senhor Jesus tomando aquela forma de servo, do jeito que nós vimos aqui. Quando ele teve sede, alguém lhe ofereceu vinagre ao invés de água. Olha só que ruindade, que maldade, né? Mas ele suportou tudo. Quando ele provou aquele vinagre, ele inclinou a cabeça, rendeu o espírito e morreu por mim e por você. Imagina a cena sendo presenciada pelos anjos, que sempre admiraram, que sempre adoraram a Jesus, e agora vendo-o perecendo, recebendo na sua vida, na sua existência, na sua experiência, a condenação exigida pelo pecado. É por isso que os anjos louvam e adoram a Cristo. E a Bíblia diz assim, Apocalipse capítulo 5, versículo 9, escute,
Então houve um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus o constituíste reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. E o verso 12 nos diz: proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber poder, riqueza e sabedoria, força, honra, glória e louvor. O céu inteiro louva a Jesus. E qual seria a nossa atitude? Qual deveria ser? Qual deveria ser a sua atitude? Eu fico pensando assim, sabe, se a cruz de Cristo não constranger o teu coração a adorá-lo, se a cruz de Cristo e o seu sofrimento não comover o teu coração é mais duro do que diamante. Porque se Jesus, com o seu sofrimento, com aquilo que ele fez, não lhe comover, nada nesse mundo conseguirá amolecer o teu coração. Ele é mais duro que diamante, de fato. Foi por amor, meu amigo. Jesus não mereceu estar ali? Não. Afinal de contas, que mal ele fez? Para ser condenado como um criminoso, para receber tamanha condenação, tamanha dor, tamanha humilhação. Que mal ele fez? Agora, nós podemos enumerar um por um as nossas maldades, os nossos pecados, nossos pensamentos impuros, palavras que não deveriam ser ditas. Nós merecíamos estar ali naquela cruz, mas ele não. Mas por que ele foi? Justamente porque você e eu somos incapazes de pagar a dívida. O salário do pecado é a morte. Isso quer dizer que, como salário, como paga final, haveríamos de receber a morte eterna, ou seja, o banimento eterno da face do nosso Criador. Jesus nos amou tanto que ele se moveu em infinita misericórdia e piedade dos seres humanos e disse: eu morrerei por eles, pagarei esse preço, custe o que custar, não importa a dor que me causará, não importa, por eles irei até o fim. E de fato ele foi às vias de fato, né? Foi até as últimas consequências, morreu para que eu e você pudéssemos sonhar com a liberdade. Querido amigo, querida amiga, essa é a mensagem do primeiro anjo. Viu um anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno. Que evangelho é esse? O fato de Jesus ter morrido em nosso lugar como nosso substituto. Dizendo em grande voz: temei a Deus, respeitá-lo, reverenciá-lo e dar-lhe glória, porque chegou a hora em que ele vai julgar, em juízo e evangelho na mesma frase. Somente aqueles que têm o evangelho, aceitam Jesus como seu substituto, terá chance e esperança de passar por um escrutínio tão perfeito como é o escrutínio divino. A Bíblia fala que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele que tudo vê. O juízo de Deus é perfeito, é justo. Mas aqueles que vão a Cristo, meu amigo, Jesus se apresenta diante do Pai e lhe oferece a sua vida em lugar daquela que confiou nele. O Senhor Deus, então, juiz de toda a terra, diz: tá bom, meu filho, aceita o seu sacrifício. Salva este que aceitou o seu sacrifício, aceitou a sua dor, a sua agonia, entregou a vida a você. Leve-o para o reino eterno preparado desde a fundação do mundo. Somente esses em Cristo poderão ter entrada no reino dos céus. Poderão reivindicar o sangue de Cristo, porque aceitaram a Cristo. Aceite a Jesus como seu Senhor, meu amigo. Acredite no que eu estou dizendo. É a sua única chance. Mas se você for até Ele,
você vai entender que é a suficiente solução para o seu maior problema, que é a sua condenação predita aí pelos pecados que você cometeu. Vamos orar? Senhor, vamos a Ti, mas não confiantes nos nossos méritos, porque não há nenhum. É nos méritos de Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, é somente por Ele, através dEle. Aceite no Senhor, olha para Cristo, para suas mãos feridas e veja, Senhor, as marcas do sacrifício do nosso Salvador, é pelo sangue derramado. Salva-nos, Senhor, da condenação eterna, porque estamos em Cristo e o aceitamos como nosso Senhor e Salvador. E é em nome dele que pedimos e agradecemos. Amém. Foi muito bom estar com você, querido amigo, querida amiga. Amanhã terminaremos aqui a nossa jornada espiritual, viu? Espero você ansiosamente. Aproveite bem o seu dia.